Boa noite. A gente vai estar iniciando nosso estudo de hoje, né, dentro do tema da mediunidade. E hoje nós vamos continuar falando da mediunidade de efeitos, né, e a gente vai falar dos efeitos intelectuais, né? Então a gente vai fazer a prece e aí nós damos início, né, no nosso estudo da noite, tá? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que neste momento possamos estar envolvidos pelas vibrações da luz e do amor, que possamos receber a energia da espiritualidade amiga, a força, o entendimento, a paz, que possamos neste momento nos sintonizar com a luz e aceitar o bem e o amor no nosso coração. Ajuda, Senhor, a cada um de nós, visita cada lar e leva o consolo e o lenitivo necessário. Abençoa, Mestre, aqueles que choram, aqueles que estão em dificuldade, e ajuda-nos a ser instrumentos do Teu amor, aonde quer que possamos nos movimentar. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, mais uma vez, boa noite para todos, né? Nós estamos dando início aí no nosso estudo, né? Hoje nós, né, como a gente falou, a gente vai entrar na parte da mediunidade dos efeitos intelectuais, né, que é um dos tipos de mediunidade aí mais recorrente, né, que mais aparecem aí nas obras, nos livros, né, porque a mediunidade, vamos dizer assim, né, que produz mais conteúdo, né, mas a gente também não vai deixar de lembrar, né, de efeito físico, né, a gente falou semana passada sobre os médios de efeito físico, a mediunidade de efeito físico. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né, sobre o tema da semana passada, retrasado, desculpe, né, a gente se coloca aí à disposição, né, de todo mundo. Não, foi semana passada mesmo, desculpa. Coloca à disposição aí para poder voltar, tá, gente? O que vocês tiverem de dúvida, traz aí que nós estamos, né, à disposição. Boa noite aos amigos aqui também, né, do Instagram, né? Então a gente está dando continuidade ao nosso estudo de mediunidade semanal, né? Todas as nossas quartas-feiras aí nós estamos fazendo estudo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade de efeitos intelectuais ou efeitos inteligentes, né? Na época do Kardec era muito famoso o termo efeito intelectual, né? Era muito famoso, né? Só lembrando, gente, que tanto o efeito físico, né, quanto o efeito intelectual, o mecanismo de funcionamento mediúnico é o mesmo, tá? A gente divide entre efeito físico e efeito intelectual para facilitar o entendimento didático do estudo. É uma questão que o Kardec coloca lá para gente lá no Livro dos Médiuns, né? Lembrando aí a todo mundo que está estudando mediunidade, que quer aprender sobre mediunidade, né? A obra fundamental da mediunidade para todo médium, né, é o Livro dos Médiuns, né, que o Kardec traz para a gente lá na doutrina, né, que é um desenvolvimento, né, da parte que fala de mediunidade do Livro dos Espíritos, né. O Kardec, quando ele organiza o Livro dos Espíritos, depois, né, cada parte do Livro dos Espíritos ele vai desenvolver em outro livro, né, e aí vai sair o Livro dos Médiuns, né, para falar das questões mediúnicas, né, do contato espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar da parte moral, a Gênesis, para falar da parte científica, né, do Livro dos Espíritos, e o livro Céu e Inferno para falar sobre penas futuras, responsabilidade, aquela questão toda filosófica ali da doutrina, né? Então o Kardec, vamos dizer assim, ele pega o Livro dos Espíritos e ele subdivide os temas e aprofunda nas outras obras, tá? Então quem quer estudar as questões da mediunidade, né, é urgente e necessário adquirir aí um Livro dos Médiuns, seja ele via PDF, né, é muito fácil achar na internet, né, seja comprando físico mesmo, né, tem umas versões bem baratinhas, né, que eu acredito que é fundamental para a gente desenvolver, tá, o estudo da mediunidade. Então o que seria, né, a mediunidade de efeito intelectual? É toda mediunidade que produz um conteúdo, né, que vai influenciar, né, o nosso pensamento. Então nós temos aí vários tipos de mediunidade de efeito intelectual. Dá uns exemplos mais clássicos. Primeiro, a psicografia, né? Psico, né, que vem de mente, grafia, escrita. Então a psicografia, né, é uma escrita direta, né, que o médium faz, né, influenciado por um espírito, né? Então
você vai ter ali uma mensagem, você vai ter ali um conteúdo que o espírito desencarnado traz ao plano físico, né, por intermédio, ou seja, através de uma pessoa, de um companheiro que tenha determinado tipo de mediunidade. Né? Então essa é uma mediunidade de efeito intelectual. Outro exemplo, a psicofonia. Né? O que é psicofonia? Psicofonia é quando o médium, né, envolvido por um espírito, ele fala, né, repetindo, né, e o espírito se serve do médium para poder passar uma mensagem vocal para as pessoas. Então o espírito envolve a gente, né, o médium normalmente fecha os olhos e ele vai falando o que o espírito quer que ele diga. Tá? Então isso é a mediunidade de efeito intelectual. Né? Outro exemplo de mediunidade de efeito intelectual, um ditado. Né? Um espírito vai ditar uma carta. Né? Então, assim, quando você vai psicografar, você vai escrever uma mensagem do espírito, você pode escrever essa mensagem através de uma psicografia, né? Ou seja, o espírito toma o seu braço e você escreve, tá? E aí tem graus nessa questão. E pode ser um ditado. Você tem uma capacidade de ouvir o espírito, ele fala e você escreve o que ele está falando. Né? Ele pode fazer uma descrição e falar assim, ó, escreve aí, letra A, né? Nós estamos aqui e te amamos. Aí você escuta o espírito e escreve, é um ditado. Tá? Muitas mensagens mediúnicas são ditados. Tá? Qual que é a diferença disso para psicografia? Apenas a forma. Tá? O conteúdo é o que importa nas mensagens. Quando nós entramos no campo das mensagens inteligentes, né? Ou seja, são ali comunicações, né? O espírito está querendo passar uma mensagem, está querendo dizer alguma coisa, né? Ele está querendo, por exemplo, numa carta ou numa mensagem, ele está querendo passar um conteúdo. Numa conversa, ele se manifesta falando, ele está querendo, né, conversar com alguém, ele está passando uma mensagem, ele está escutando, ele está, né, tendo um diálogo. Né? Então, basicamente, né, esses dois fenômenos mais famosos, vamos dizer assim, está cheio de mosquitinho aqui hoje, né? São os fenômenos mediúnicos de efeito intelectual, tá? Então a gente vai dividir ele aqui, tá? O efeito intelectual, né, em vários aspectos. A mediunidade, ela pode ser dividida em intuitiva, semimecânica e mecânica. Ó, tem 3 divisões: intuitiva, semimecânica e mecânica. O que é o médium intuitivo? O médium intuitivo, né, ele não sente nada físico, tá? Ou seja, ele fecha o olho e vem uma ideia na cabeça dele, ele fala. Tá bom? Ele fecha o olho, ele se concentra e um pensamento vai formando na cabeça dele, ele escreve. Né? O médium intuitivo, ele não tem uma visão do espírito, tá? Ele não enxerga o espírito como uma pessoa do lado dele, mas ele sente ou ele tem dentro de si a ideia de que tem algum espírito aqui e ele consegue passar a mensagem desse espírito sem percebê-lo de uma maneira profunda. Ou seja, ó, tem um espírito aqui, eu acho que tem, porque alguma coisa me dizem que tem. Eu tenho intuição, eu estou intuindo isso. Então, muitos médiuns, a maioria dos médiuns hoje, aliás, tá, gente, são médiuns intuitivos. Por quê? Porque intuição todo mundo tem. Quando Kardec fala de intuição, ele está falando de quê? Ele está falando, né, exatamente dessa mediunidade básica, tá? Que é uma mediunidade que tem ela é fácil de acontecer, tá? Porque intuição todo mundo tem, só que ela é difícil de se analisar. Por quê? Porque muita gente tem intuição e não sabe que está tendo. Né? Muitas vezes a gente está falando, a gente está conversando, a gente está agindo, a gente está vivendo no dia a dia, né? E nós estamos sendo intuídos pelos espíritos. Tanto espíritos superiores, né, quanto espíritos inferiores. Às vezes eu estou com vontade de ir lá dar um burro na cara do meu chefe, né? Ou eu estou lá com vontade de fazer uma bobagem, ou de fazer uma mentira, e eu estou sendo intuído. Ou seja, um espírito está me, vamos dizer assim, incentivando a fazer alguma coisa que é da minha vontade. Tá? Toda intuição baseia-se na vontade. Né? Então o espírito me intui fazer uma coisa que eu não quero. Tá? Ele pode fortalecer aquele desejo que eu tenho, seja para o bem ou seja para o mal. Isso é intuição. O que é o médium semimecânico? Né? O semimecânico é aquele que a gente está falando de psicografia, aquele médium, por exemplo, que sente, né, um formigamento na mão. Né? Ela está falando aqui da filha né, a Duda sente a mão formigar e vai escrever. Ela tem 12 anos. Então, esse formigamento, isso aí, é a característica do médium semimecânico. Tá? Ele sente alguma coisa diferente no corpo, tá? No caso da psicografia, a mão. No caso do médium psicofônico, ele sente alguma coisa envolvendo, né? E ele fala ou ele escreve, né? Mas não é totalmente, vamos dizer assim, envolvido pelo espírito, né,
de maneira palpável, tá? Então ele sente ali uma influência, né, maior do que o intuitivo, né? Tanto é que dá para ele perceber, olha, eu estou sendo influenciado, meu braço está formigando, meu corpo está esquentando, né? Então ele consegue sentir essa influência. E temos o médium mecânico, que é o mais raro, que é o médium mecânico, que é aquele que desliga o espírito e toma conta dele, tá? Muita gente diz que é médium mecânico, mas na verdade não é, tá, gente? O médium mecânico, ele é raríssimo, é uma coisa assim, 1 em cada 1000 que você vai achar um médium mecânico. Até porque é uma mediunidade que não é muito interessante hoje, porque os espíritos não querem médios mecânicos, eles não querem, é um robozinho que eles tomam conta e fazem o que eles querem uma mediunidade que a gente chama de parceria, né? Na qual o conteúdo do médium junta com o conteúdo do espírito e aí produz o trabalho do bem, tá? Então essa mediunidade não é a mais desejável, tá? Porque muitos médios, com medo de serem julgados pelo que escrevem ou falam, né? Eles falam que não lembram de nada, mas é uma forma de proteção íntima da pessoa. A pessoa se protege ali, não lembro de nada, não sei de nada, ou seja, não me cobra, não me pergunta, não me fala nada, né? Então isso, muita gente fala que é mecânico sem ser, tá? Às vezes até não sabe o que é, né? Usa o termo como uma maneira de se proteger, né? De uma inquisição no campo mediúnico. Tipo assim, de onde que veio esse espírito? O que ele falou? De onde que ele é? Como é que ele é? Você falou que é meu pai? Como é que ele é? Descreve ele pra mim. E aí o médium fica apertado, né? Porque às vezes é uma questão intuitiva, ou seja, ele não viu o pai da pessoa, né? Ele só sentiu a energia que se identificou para ela e ela sentiu que é o pai da pessoa. Então ela não tem como ela descrever ele totalmente, porque ela não viu, ela só sentiu. E aí ela fala assim, não lembro de nada, né? Então ela cria ali um mecanismo de defesa, tá? Para poder lidar com isso, né? Por exemplo, quando a gente tem a questão da psicografia, né? A gente tem que primeiro avaliar, né? Igual a companheira está falando aqui, ó, minha filha sente a mão de formigueiro e escreve. O que ela escreve? Né? Você tem que avaliar o conteúdo daquilo, né? O que ela está escrevendo? É uma mensagem? É uma carta? É uma conversa? O espírito pergunta alguma coisa para você, se identifica, conversa, né? Por exemplo, na época do Kardec, era muito comum o pessoal desenvolver psicografia. O Kardec falava, ó, você vai sentar na mesa, né? O Kardec é a mediunidade mais fácil de desenvolver psicografia. Ele fala, senta na mesa, pega o papel, faz uma prece, né? Que ele chamava de invocação aos bons espíritos, né? Usava um nome lá, né? Esses termos para poder fugir um pouco da religião, né? E aí o que acontecia? A pessoa ia lá e começava a escrever. E aí o Kardec falava assim, olha, quando você começar a escrever, né? Tenta 1, 2, 10, 15 vezes e veja o conteúdo daquilo. Se for um conteúdo que avança, continua. Se não for, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pega o lápis, a caneta, ela senta lá, começa, fecha os olhos, né? E ela é um médium intuitivo, ou seja, o espírito não vai fazer nenhuma força. Ela não tem a mediunidade de perceber que o espírito está segurando no braço dela, ou que o espírito vai escrever sozinho. Então a pessoa às vezes fica a vida inteira ela cheia de ideia para escrever e não coloca no papel porque está esperando que o espírito segure na mão dela e escreva a força, porque acha que mediunidade é só isso. Não. A intuição de escrever já é uma mediunidade. Tá? Então, às vezes você tem uma intuição, mas você não está sentindo nada físico. Vai lá e escreve. Depois analisa. Né? Normalmente, aí a gente entra a questão da mediunidade de efeito inteligente. O conteúdo tem que ser inteligente. O que isso quer dizer? Inteligente não quer dizer sábio, tem que ser inteligente no sentido que tem que ser uma comunicação que flua. Por exemplo, imagina que chega uma pessoa aqui na minha casa aqui e fala assim, olha pra mim e fala assim, ei. Aí eu olho pra ela, oi. Aí ela veio pra mim de novo e falou assim, ei. Eu falei, boa tarde, tudo bem? O que você precisa? Ei. Não é uma comunicação que está fluindo, vocês concordam comigo? Então, assim, o objetivo da mediunidade é que a comunicação flua. Então, por exemplo, chegou alguém, ei, né? Tudo bem? Tudo bem. E você? Né? Começa a ver um movimento de diálogo, tá? Então, por isso que às vezes a psicografia, né, a gente fica com o médium lá na psicografia, a pessoa fica rabiscando 5 anos. Então, o que o Kardec fala nesses casos? Ó, deixa a psicografia de lado, porque às vezes a mediunidade é outra. Tá? Você tem outro tipo de mediunidade que você está ali forçando a barra numa coisa que não vai desenvolver, né? E você podia estar fazendo uma outra questão ali mediúnica que ia te ajudar. Aí ela está perguntando aqui, ó. Como saber se sou médium intuitivo? É difícil saber porque eu sinto é só meu ou uma percepção. Você falou a questão de todo médium intuitivo, tá? Todo médium intuitivo ele briga com essa questão do que é meu e o que não é, tá? Todo mundo é intuitivo. Todas as pessoas, todo ser humano que tem encarnado na Terra sente a influência dos espíritos de alguma maneira. E essa maneira básica, vamos dizer assim, o nível básico de todo mundo, que básico não quer dizer ruim, tá, gente?
né? Ou seja, todos os seres humanos têm basicamente mediunidade intuitiva, tá? De ordinário, eles que nos dirigem. Como que a gente vai saber? Aí é a questão do médico que quer desenvolver ou quer educar a mediunidade. Ele vai começar a prestar atenção, né, nas influências e naquilo que ele está sentindo. Então, o médium intuitivo, ele tem um desafio muito grande, que ele é ser o quê? Ele observar a si mesmo. Observar suas mudanças de humor. Observar pensamentos que às vezes vêm até ele, que ele fala assim, não, isso aqui não é meu, né? Isso aqui é diferente. E normalmente, né, o primeiro pensamento, né, é nosso, tá? O segundo pensamento sobre o assunto já é da influência, tá? Normalmente, tá, gente? Pode acontecer de ver aí, mas normalmente uma dica é, olha, olhei para uma pessoa, falei assim, até que ela é legal. Aí vem um outro pensamento, não, aquele ele é safado, sou mentiroso, ladrão. Você pensa, ué, mas é estranho, tá? Até gostei no início, mudei de ideia. Aí você tem uma influência, tá? Então, a questão do médium intuitivo é que à medida que ele vai trabalhando a mediunidade dele, aquilo que é, vamos dizer assim, inconsciente, ele vai começando a perceber nuances, ele vai percebendo que às vezes ele entra no ambiente e ele entra naquela onda, né? Por exemplo, o pessoal tá todo mundo brigando, eu começo a brigar também, fala, opa, agora eu tô prestando atenção, né? O segredo do médium intuitivo é como ele começar a prestar atenção no que ele sente, coisa que normalmente a gente não faz. Nós deixamos as coisas fluir, né? Então eu tô com raiva, solta os cachorros, né? Então o médium, ele começa a falar, peraí, será que essa raiva é só minha? Tu tá irritado, mas eu tô sentindo uma raiva que é muito além do que normalmente sentia. O médium, ele começa a ser mais observador. E isso é um processo, tá? Mas ao mesmo tempo ele consegue perceber mais o que? A intuição que está vindo para ele, até para fazer o bem, né? Então assim, todos nós temos envolvimento intuitivo, todos nós, tá? Todos nós, né? Como saber, né? Quem perguntou aqui, ó? Como saber o que, Ana? Depois você me manda as mensagens, a moça que falou da filha que escreve. Manda aí porque a gente dá uma olhada, tá? Então, o que eu recomendo, né? Para criança que começa a desenvolver percepção mediúnica, levar na casa espírita, tá? Para fazer uma evangelização, para ter conhecimento da doutrina. Conhecimento nunca atrapalha, tá, gente? Só agrega, tá? Conhecimento nunca atrapalha, né? Informação nunca atrapalha, só agrega, tá? Então, assim, continuando, né? Nós estamos falando aqui da mediunidade de efeitos intelectuais. Então, qual que é o objetivo da mediunidade de efeito intelectual? É haver uma conversa, né? Pode falar, Alba. Pode falar. Tá sem som aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Pega aí, só um minutinho. Esses aparelhos aqui, só um minuto. Ah, tá melhor. Pode falar, agora tu vai dar. Pois não. Beleza? Pode falar? Pode, tá até. Tá. A companheira falou da filha dela, né, adolescente, que parece que né, dá psicofonia e tal. E a gente não vê caso, assim, não vê muito a casa espírita cuidando de criança, né? Criança. Por exemplo, para uma criança que está com aparente obsessão, você não vê um hospital psiquiátrico que cuida de criança. Uhum. Não é verdade? Isso não existe. Mas como é que está hoje em dia? Eu tenho um sobrinho que ele está com um problema, não parece que é obsessão brava, sabe? Ele tem 12 anos. Seria aquilo que a gente comentou, né? Da mediunidade atormentada, eu não sei. Como é que pode lidar com isso? Obrigada. Então, vamos dividir as duas coisas, né? Primeiro, mediunidade nem sempre é problema, né? Então, nós temos duas questões, né? Tem o relato da companheira aqui que eu não sei bem, né? Eu tô aqui pegando, tá? Como exemplo, a menina, ela recebe mensagens, né? Mensagens positivas segundo a mãe aqui. A gente tem que ler e ver, né? Mas a mãe tá falando. Outra coisa é uma pessoa que tem um processo mediúnico obsessivo, tá? Nem todo fenômeno mediúnico se torna obsessão, né? Então, quando você tem uma criança que ela tem uma mediunidade exacerbada, ou seja, a mediunidade está acontecendo ali, né? Então ela está recebendo mensagem. O que eu falaria para a criança dessa, para a mãe dessa criança? Leva ela para casa espírita, tá? Para quê?
Ah, para proibir ela de ter a mediunidade? Não, para ajudar ela a entender o que está acontecendo. Isso é um processo que tem que sentar a mãe, o pai, a menina, né? E alguém para orientá-los dentro desse âmbito. Beleza, a situação. Agora a situação da mediunidade atormentada. Então, né, muitos de nós, né, têm uma mediunidade, uma percepção espiritual que nos traz sofrimento, ou seja, algum espírito que não gosta da gente por algum motivo, né? Ou tem alguma vinculação de desequilíbrio. Às vezes tem espírito igual a gente e é desequilibrado, tá, gente? Então, por exemplo, um processo obsessivo nem sempre é um processo de ódio, tá? Nem sempre o meu obsessor me odeia. Às vezes o meu obsessor até me ama demais. Só que do jeito que ele me ama, ele me ama tanto que ele quer que eu saia fazendo sexo com todo mundo pra gente ter prazer junto. Entendeu? Ele me ama tanto que ele não quer que eu leve desafogo pra casa. Então se alguém mexe comigo, ele me incentiva a enfiar a mão na cara de quem mexe comigo. Ele me ama tanto que ele quer que eu leve vantagem em cima de todo mundo e fica me dando ideia pra passar a perna nos outros. Então isso também é um processo obsessivo, né? Então quando a gente percebe, né, esse processo, né, quando a gente percebe esse processo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encaminhar o nome da pessoa para trabalho de desobsessão da casa espírita. Aí no que nós vamos fazer? É o mesmo processo, né? Vai pegar o jovem, a pessoa, a criança, levar para evangelização, né, que é urgente, né? E encaminhar o nome dela para o trabalho de desobsessão. Aí a casa espírita vai saber, ó, né, o que nós vamos fazer. Culto do evangelho no lar, vamos ver como é que está a convivência dentro da casa, né? Reforma íntima dos pais, porque a energia dos pais é fundamental nesse caso, né? Porque quem controla o ambiente é o pai e a mãe, né? Ou os responsáveis, e vão ajudar a criança através de um trabalho de desobsessão, levar o nome dela na reunião, aquela coisa toda, pedir para os espíritos uma orientação, né? Se tiver um obsessor, ele manifestar, a gente conversar com ele na reunião, né? Seriam esses os passos. Pode falar. Pode falar. Pode falar, Alba. Você levantou a mãozinha? Não? Desistiu? Então tá. Se quiser falar, pode falar, tá, Alba? Eu que eu vi que você chamou de novo, tá? Mas pode falar, tá? Só me dá um sinalzinho aqui. Ai, desculpa, não chamei de novo, não. Foi falha nossa. Então tá bom. Perdão. Não, tranquilo. Obrigada. Tá uma companheira perguntando aqui, ó. Tenho percepção mediúnica mais aflorada durante o sono. Ó, apareceu você de novo. É mais aflorada durante o sono. Tem um nome específico para isso? Durante a mesa mediúnica eu não sinto nada. Sim, tem. Né? O que acontece? Tem um tipo de mediunidade que o Kardec dá o nome de mediunidade sonambúlica. Tem a ver com dormir? Não. Tá? E tem. Por quê? Porque dentro do processo da mediunidade, quando a gente está lá, né, nós vamos fazer um estudo só sobre isso, tem um estado que o médium entra, que é o estado de transe. O que é o estado de transe? O estado de transe é um estado entre o acordado e o dormindo, tá? E aí, né, esse estado de transe, tá, é quando o espírito normalmente se manifesta, tá? Ou através da fala, que é mais comum, tá? Ou através da escrita, tá? Normalmente tem transe em todos os estados. Se eu ver um espírito que eu estou em transe, mas é um transe tão leve que é quase que imperceptível, não muda nada. Mas tem um estado de transe que é aquele que o médium senta lá na mesa e ele se concentra, tá? E aí ele é envolvido pelo espírito. Então muitas pessoas, quando não sabem ainda lidar com esse tipo de percepção, o que acontece com ela? Deixa eu ali, senão o gato vai arrebentar minha porta. Entra, meu filho, entra. Aqui é assim, gente, desculpa aí, né? O gato tá arrancando a parte de baixo da minha porta, arrancou quase tudo. Então o que acontece? Dentro do estado da mediunidade, nós temos o que chamamos de transe. O transe é um estado entre o acordado e o dormindo, tá? Quanto mais profundo o transe, tá? Mais próximo de um fenômeno mediúnico chamado mediunidade sonambúlica, tá? O médium está. Deixa eu desligar o áudio aqui, gente. O pessoal tá... porque tá dando para eu escutar um monte de gente conversando. Vou desligar aqui. Então, quanto mais próximo, né, desse estado de transe o médium está, quanto mais profundo, tá, mais próximo do estado chamado mediunidade sonambúlica. O que é o médium sonambúlico? O médium sonambúlico é um tipo de médium que ele tem duas características. Primeiro, ele desdobra, ou seja, ele sai do corpo, tá? Segundo, ele consegue fazer um fenômeno, né? Ele tem um envolvimento maior com o espírito que comunica, tá?
e ele consegue fazer um fenômeno que chama retrocognição. O que é isso? O médium sonambúlico, ele consegue voltar no passado dele. Tá? Então, às vezes, você conversa com um médico que está no fenômeno sonambúlico, ele está contando uma história lá de sofrimento, de dor, ele está contando a história dele mesmo. Tá? É um fenômeno anímico, tá? É outra história. Nós vamos fazer um estudo só sobre isso, tá, gente? Preocupa não, eu estou falando de geral aqui, né? Depois nós vamos fazer um estudo sobre cada tipo de mediunidade, tá? Nós estamos falando aqui dos efeitos intelectuais. Então, durante o sono, o que acontece? Facilita esse contato. Vocês lembram que eu já contei aqui para vocês muitas vezes, quando eu era criança, eu ia deitar, eu ia dormir, e eu ficava escutando um monte de voz falando na minha cabeça, né? Vocês lembram que eu já contei isso para vocês? O que é isso? Eu entrava em transe sonambúlico, porque eu estava indo dormir, tá? Então, muita gente que às vezes não consegue concentrar na reunião mediúnica, aí tem uma outra questão de concentração, né? Que nós vamos trabalhar também, né? Consegue concentrar na hora que vai dormir, instintivamente, sem fazer força. E aí ela percebe as questões espirituais durante o sono, tá? Então, é um processo mais de treino, tá? Do que de qualquer outra coisa, tá? Mas nós vamos entrar nisso depois, tá bom? Antes de entender a doutrina, sim, sofri muito com angústia, muito sofrimento. Sim, muitas vezes, o que acontece? Um médium, ele percebe, né? Então, vamos voltar aqui à questão do médium intuitivo. O médium intuitivo, ele percebe muita emoção dos espíritos, tá? O mecânico e o semimecânico também, só que o médium intuitivo, diferente do médium mecânico, ele não consegue separar o que é a emoção do espírito do que é a dele, né? E aí o que acontece? Ele entra em determinado ambiente e ele está lá como uma antena, captando. Então, se tiver todo mundo desequilibrado lá, ele capta o desequilíbrio, né? É a historinha que eu sempre conto, né? Que o Divaldo conta, né? Do Divaldo na juventude, o Divaldo contando lá, né? Fazendo piada com a própria desdita, né? Ele conta, ele fala assim, ó: quando eu ia no velório, eu chorava mais que a família do morto. Quando eu ia no casamento, eu ficava mais feliz do que, né, a família dos que estavam casando. Por quê? Porque ele entrava na onda do ambiente onde ele estava. Ele estava totalmente aberto, então se ele ia no velório, ele passava mal de tanto sofrimento. Se ele ia numa festa, ele ficava feliz, tá? Ou seja, ele estava descontrolado, a percepção intuitiva dele. Essa questão que você está falando tem muito a ver com isso, né? A companheira que está falando aqui que ela sofreu muito, né? Então, o médium intuitivo, principalmente, como ele não consegue ainda separar o que é dele e o que não é, ele vai ser considerado que é uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, uma pessoa, né, reclamona, tá? Além do que o médium, né, nós, o indivíduo, o ser humano, já temos, né, umas tendências aí, né, para pensamentos de tristeza, de raiva, de ressentimento, né? Então, como eu não vigio a minha intuição, não sei como fazer, né, não é uma crítica, e sim uma dificuldade que nós temos, a gente acaba sendo levado pelas vibrações aí do ambiente onde a gente entra. Então, por exemplo, o médium intuitivo, às vezes ele entra no hospital e fica todo angustiado, né? Ele não está sentindo a dor do espírito. Talvez o médium mecânico ele vai chegar e sentir mesmo, como se estivesse cortando, machucado, né? Vomitar, passar mal. O intuitivo não. O intuitivo ele vai sentir a dor moral, a angústia, a tristeza, o medo, né? E quando a gente fala de estudar mediunidade, tá? Um dos objetivos da gente estudar mediunidade é ajudar as pessoas que têm esse tipo de situação a lidar com isso, tá? Porque para o médium mais ostensivo, né? O que é o médium ostensivo? O médium ostensivo é aquele que o fenômeno mediúnico é muito claro, vamos dizer assim, tá? Nós estamos sendo médio aqui da banda passando na rua aqui, né? Então o médium ostensivo é aquele que o fenômeno é muito claro. Por exemplo, vidente. Nós temos dois tipos de vidente. O vidente intuitivo e o vidente, vamos dizer assim, mecânico. Qual que é a diferença? Isso é um fenômeno anímico, tá? Depois eu vou explicar isso aí tudo, nós vamos entrar, tá? Mas quando a gente fala de vidente, fala só de vidente, né? Por exemplo, um médium vidente, ele pode ver só na mente dele. Fala assim, ó, eu sei que tem um espírito aqui com a camisa amarela. Eu não tô vendo, mas eu sei. Isso é uma evidência intuitiva. Um médium claro e evidente, qual que é a diferença do vidente para o claro e evidente? O claro e evidente, ele vai ver uma pessoa aqui da frente. Por exemplo, eu sou claro e evidente. Então, assim, se o Lucas chegar aqui na minha frente, ficar aqui na frente, na minha frente aqui, ó, tem um guarda-roupa aqui, né? Acho que dá pra ver aqui do lado aqui, ó. Tem um guarda-roupa aqui, tem minha cama aqui atrás aqui, né? Se o Lucas aparecer pra mim aqui atrás de mim e eu olhar pra trás, eu não vou conseguir ver a cama, porque eu vou ver o espírito do Lucas aqui na minha frente, como uma pessoa, como se, né, o meu filho, a Edneia, o meu gato estivesse aqui em cima. Ele vai tampar.
né? Ah, mas sempre vê assim? Não, às vezes você vê o espírito como se ele tivesse transparente, né? Ou como se ele fosse uma energia, né? Eu brinco muito com o pessoal da mocidade, né? Quem já viu Star Wars, vê lá aqueles fantasmas da força lá, o Obi-Wan quando ele vira um fantasma, aquela coisa toda, é aquilo ali. Tá? Muitos espíritos se manifestam daquele jeito, parece uma coisa translúcida e brilhante, quando é espírito de luz, né? E esses mesmos espíritos podem se materializar tão visível que você confunde eles com o encarnado. Isso é questão de clarividência, tá? É um tipo de evidência. Todo vidente vê assim? Não. Como eu falei, alguns videntes escutam e veem, né? Estou falando vidente, né? É a mesma coisa da audição, tá? Alguns médios escutam, né? Tem a audição como uma voz que fala dentro da cabeça dele, tá bom? Outros médios vão escutar como, tipo assim, às vezes eu vi o pediatra e falo assim, me chamou? Eu chego lá na cozinha, ela tá lá estudando, né? Eu chego assim, você me chamou? Às vezes eu tô lá no meu serviço e falo assim, alguém, você me chamou? Eu falo, não, eu chamei não, né? Às vezes alguém te cumprimenta no mundo espiritual, cumprimenta ele, ô meu, bom dia, cara. Sabe com quem você tá falando, né? Você vai na onda, tá? Porque parece que você tá escutando com o seu ouvido físico, tá bom? Então que é diferente do efeito físico, tá? O efeito físico já é outra coisa. Tá dando pra entender, gente? E quando uma pessoa chora, se está triste ou feliz? Não, o choro é a forma de expressar a emoção, Marta. Então, assim, cada um de nós expressa de um jeito. Isso aí já não tem a ver com mediunidade. O sentir a emoção, né? Pode ser uma emoção minha, eu estou sentindo a reação a alguma coisa, algum sentimento que eu tenho, né? Então, alguém me machucou, sentimento. Qual que é a emoção que eu tenho quando me machuca? Eu choro. Ou eu fujo. Tem gente que tem prazer com dor, né? O masoquista. Então, ele vai ter a mesma sensação, o mesmo sentimento, né? Mas a emoção dele vai ser diferente, tá? Então, assim, o fato da pessoa chorar tem a ver com a pessoa, como a pessoa entende aquilo. Por exemplo, né? Se alguém tá triste, tem gente que ri quando tá triste, ou tá nervoso, já viu? Né? Tem pessoas que ela tá nervosa, ela começa a rir descontroladamente. Aquilo é uma forma dela manifestar o riso, e não aquilo é o efeito, tá? O efeito é individual. A causa, às vezes, é a mesma. Às vezes chega um espírito na reunião mediúnica, está lá, todo mundo sentado à mesa. Tá? Imagina, vários médios. Né? Aí tem um vidente, tem um clarividente, tem um intuitivo e tem uma pessoa que vai incorporar o espírito. Esse espírito chega lá para ser atendido. Todo mundo percebe ele de alguma forma. O vidente, né? Ele pensa assim, ó, tem alguém aqui, tô sentindo, deve ter alguém muito, né? Tô tendo uma sensação, nossa, né? Eu sou intuitivo, vamos imaginar, eu tô tendo uma sensação. O clarividente vai ver, ó, um homem passando, nossa, que cara horrível, tá vendo a cara dele lá, tudo marcado, meu Deus do céu. Né? Ele pensando com ele mesmo, né? O audiente vai escutar alguma coisa. Às vezes tem alguém que tem sensação de cheiro. Nossa, tô sentindo um cheiro de cadáver aqui. Alguém tá sentindo isso também? Não, porque eu não sinto o cheiro. Eu só enxergo. Né? O outro enxerga e sente o cheiro. Né? E aí aquele médium que vai dar a comunicação direta, o espírito envolve ela e começa a falar. E aí o clarividente fala assim, nossa, é exatamente, ele tá falando, eu tô vendo ele atrás dela ali, ele tá com a mão no pescoço dela, tá falando mesmo. E o outro fala assim, nossa, enquanto ele fala, eu sinto uma... Vocês estão vendo? Então é o mesmo espírito, ele é percebido por cada médium que tá ali na reunião de uma maneira diferente. Tá? Acho que a Marta quis dizer chorar sem estar triste ou feliz. Pode ser uma influência, pode ser uma energia que você está interpretando assim. É igual a questão que a gente está falando. A energia pode ser espiritual, pode ser do ambiente. Tá? Você pode estar num ambiente onde as pessoas estão tristes e você chora. Né? Mas isso não é igual para todo mundo. Porque, igual eu falei, algumas pessoas manifestam tristeza de outra maneira. Tem gente que fica triste, fica introspecto. Né? Ele não chora, ele fica calado, ele fica no canto dele, ele fica nervoso, ele fica agoniado, né? Mas não chora. Tem outros que choram de emoção, por exemplo, vê um espírito, né? Imagina, vê um espírito de luz todo iluminado, cheio de amor pra dar. Tem gente que chora. Ah, meu Deus, espírito de luz. É a forma como a pessoa processa aquilo, né? Então, assim, eu já vi uns espíritos muito bonitos, mas nunca dei vontade de chorar, eu fiquei emocionado. Nossa, felicidade, alegria, mas chorar, não, porque não é a forma que talvez como a emoção se processa comigo, né? Então são situações assim. Sim, está claro, nossa, eu choro e me emociono com filme, com leitura, ontem fiz a leitura de uma mensagem aos prantos. É porque você entra na energia e você processa essa informação de determinada forma, tá, gente? Então, gente, alguma questão que vocês queiram trazer aí, pode trazer, fica à vontade, tá? Nós estamos falando de mediunidade de efeito intelectual, né? E agora vamos falar um pouquinho da psicografia, tá? Né? Porque eu acho que a mediunidade todo mundo mais conhece, tá? Então, o médium psicógrafo é aquele que escreve sobre a influência dos espíritos. Simples, né? O espírito me influenciou e eu escrevi.
Como que pode se dar essa influência? O gato tá caçando passarinho, tá? Não é espírito, não é passarinho, não. Tá cheio de mosquito aqui no meu quarto, e esse moço aqui, ele adora morder um mosquito. Então, ele não tá pulando espírito não, tá, gente? Ele tá pulando os mosquitos aqui do quarto, tá? Porque, né, quem tá vendo aqui pelo Jitsi aqui. Então, assim, o que acontece? Se o espírito passa uma mensagem escrita, é psicografia. Ah, mas aí tem várias formas, igual eu falei, tem ditado, tá? Tem a psicografia propriamente dita, que é a pessoa que o espírito toma a mão da pessoa e escreve. Tem a psicografia intuitiva. Cada médium, né? E vai expressar aquilo de uma forma. Vai falando aqui, ó. Quase morri de chorar com o Milagre da Cela. O filme. Tem gente que chora com o filme. É a forma que a pessoa expressa a emoção dela, né? Eu, por exemplo, se eu ver um filme, principalmente um filme antigo, eu sintonizo com a história. Eu falo, nossa, naquela época. Aí eu começo a trazer os espíritos daquela época. Senão você viveu lá. Eu lembro que uma vez eu vi um filme. Olha como é que funciona o processo mental, como é que a mente está na base de tudo, né? Eu estava vendo um filme sobre o Farol de Alexandria. Tinha uma biblioteca lá na cidade do Egito chamada Farol de Alexandria, né? E aí eu comecei a ver o filme, fiquei emocionado, achei legal demais a história, né? Que a igreja botou fogo, né? Tinha uma biblioteca grega lá, tinha uma mulher que estudava lá, Hipátia de Alexandria, que era uma filósofa, uma das últimas filósofas gregas que morreu, aquela coisa toda, né? Eu sei que eu fiquei uma semana sintonizando com o espírito daquele lugar. Né? Eu vi uns espíritos vestidos de grego, comecei a conversar com eles, mas você estava lá, o que você fez? Então, para mim, o filme é um indutor de conexão. Eu vejo o filme, ou eu vejo alguma coisa, se tiver algum espírito por perto associado àquilo, eu me conecto. Tá? Outro vai chorar, vai sofrer, vai sentir a dor, né? Outros vão sentir uma saudade muito grande. Cada um de nós, né? Betinha, Marcelo... Um espírito pode se apresentar de forma diferente para os médios em uma mesma sessão do centro. Por exemplo, minha percepção é de uma criança e para outro se apresenta como um homem adulto, mas é o mesmo espírito. Ótima pergunta. Isso aí está muito ligado à mediunidade intuitiva, tá? O médium intuitivo, ele percebe a energia, mas ele veste a energia de acordo com aquilo que ele tem na intimidade. Vou dar um exemplo aqui que eu dou muito na educação mediúnica. Quem já estudou comigo vai lembrar do exemplo. É o exemplo da Aninha, né? Aninha... Isso é um exemplo do Francisco de Assis, tá, gente? Aninha, um espírito que manifestava em algumas reuniões mediúnicas, né? Eu só vi uma ou duas vezes, né? Antes de mim no Francisco de Assis, né? Ela aparecia mais. É um espírito com a seguinte descrição: um espírito de criança, uma menininha, beleza? E aí, certa feita, né, esse espírito manifestava, levava uma mensagem, falava com uma voz infantil, através de normalmente médios mulheres, né, duas médios mulheres de reuniões diferentes. Olha que interessante, né? E aí um dia o companheiro nosso que dirigia a reunião, ele estava lá na reunião, eu estava também, e ele falou assim, e ele no meio da reunião, a Aninha, né, manifestou aquela coisa, né, muito infantil, aquela coisa toda, né, muito bonitinho e tal. No final da reunião, o dirigente da reunião virou para a médium, que deu comunicação, né? Que é uma médium intuitiva, apesar que ela fala que não, mas né? Pela característica da mediunidade dela, né? Mas eu acho que ela nem entende direito o processo, mas isso não é o caso, tá? Muitos médios não entendem, tá? Isso não é uma crítica, tá? Então, assim, às vezes dificuldade de estudo mesmo, de formação, a pessoa não sabe direito, mas tá fazendo um trabalho até muito bom, né? E ele perguntou, falou, fulana, descreve a Aninha aí pra mim. Aí a moça, né, a senhora, já até desencarnou, né? Vai com Deus, minha irmã, gosto muito dela. Virou pra ele e falou assim, olha, a Aninha é uma menininha assim, com uns 4 ou 5 anos de idade, muito bonitinha, lourinha de olhos azuis, né? Com uma aparência assim, muito bonitinha, um vestidinho azul, com uma fitinha e tal. Beleza, né? E que é uma discussão muito próxima, né? De uma situação particular dela. Beleza, passou uma semana, 2, nós fomos numa outra reunião, né? E caiu lá, calhou no dia da reunião lá, o moço que estava assistindo a reunião, a Aninha manifestou através de outra médium, sem conhecimento da primeira, em outro dia, em outra reunião mediúnica. E aí o médium falou assim, aqui, fulana, descreve a Aninha aí pra mim. Na hora que a médium também, que era intuitiva também, né? Ou seja, aquilo estava dentro da mente dela, né? A percepção, né? Falou assim, não, a Aninha, né? A menininha muito bonitinha ali, de uns 6, 7 anos de idade, negrinha, de cabelo enroladinho, pichuá. Aí ele olhou pra mim e falou, pá, que é isso? Uma descreveu a menina como loura de olho azul, vestindo de seda, enroladinho, cabelinho lourinho. A outra descreveu a Aninha como uma negrinha de cabelinho pichuá. Né? E aí, né, a gente terminou a reunião, ele ficou muito cafifado, a gente foi conversar, né?
E o que acontece, né? Qual que foi o que a gente estava conversando com o companheiro? Olha, as duas são médias intuitivas, ou seja, elas não são clarividentes, elas não enxergam o espírito no mundo espiritual. Elas sentiram a energia de um espírito feminino, menina, acertaram dando nome, né? Só que na hora de fazer a imagem mental daquela criança, né? Olha só, a imagem mental, elas colocaram o que é bonitinho para cada um. A que falou que a Aninha é uma lourinha de olho azul, de vestidinho de fita, ela tem uma netinha, né? Que já deve estar uma moça aí, uns 15, 17 anos para mais, né? Na época uma criança, né? Que era exatamente essa descrição. Então ela associou a Aninha com a neta dela. Então a neta dela era, vamos dizer assim, o molde no qual ela trabalhou a visão da Aninha. A outra, né? Ela associou ao molde de beleza que ela tinha, que era a menina negrinha de cabelo pichuar, muito bonitinha, né? Que era aquilo que ela considerava mais fofinho e lindo. Quem tá certo? As duas. Quem tá errado? As duas. Por quê? Porque, na verdade, como elas são médias intuitivas, elas vestem a energia que elas percebem com a forma que é mais fácil delas entenderem. Mas a essência da comunicação não se perde. As duas perceberam que era uma menina, que era uma criança, né? E que era uma menina extremamente carinhosa, gentil. Vocês estão entendendo? Então, o médium intuitivo, ele tem muito isso. Por quê? Porque ele percebe a essência. E aí ele vai vestir essa essência de acordo com os conteúdos que ele carrega. Vou dar um exemplo. Imagina aparece um espírito de luz. Para vários médios intuitivos de... Desculpa, enrolei aqui. Para vários médios intuitivos de religiões diferentes. Então aparece um espírito de luz, uma mulher muito bonita. Se for minha avó que é católica e ver uma mulher muito bonita, quem que é? Maria, mãe de Jesus. Então, Maria apareceu para mim, meu Deus, vou chorar aqui da Virgem Santíssima. Ela está vestindo aquela energia com o entendimento dela. Se for uma evangélica, não vai ser mais Maria. Vai ser o anjo do Senhor desceu na terra. Nossa, o anjo do Senhor, né? O Espírito Santo de Deus mandou o anjo descer aqui para trazer a luz. Se for budista, vai falar assim, ó, desceu um enviado do Nirvana. Se for um hinduísta, vai falar assim, ó, um Veda, uma deusa. Se fosse um grego antigo, ia ser uma deusa. Vocês estão entendendo? A essência, né? Como são intuitivos, eles interpretam o que eles percebem. Ah, se fosse um espírita. Ah, a irmã Sheila foi lá. Né? A Meimei foi lá. Só existem esses espíritos? Na maioria da cabeça das pessoas, sim. O velho bonzinho, o velho barbudo é o Dr. Bezerra. Todos os velhos barbudos que aparecem em qualquer lugar é o Dr. Bezerra. Vocês estão entendendo? Então, isso se dá com a mediunidade intuitiva. Tá? O médium clarividente, tá? Ele vai ter uma facilidade a mais para ver. Tá? Ele pode se enganar? Pode, porque ele pode formar, ele pode confundir também o que ele interpreta, mas é mais difícil, porque ele está vendo. Tá? Ele pode se prender a detalhes da aparência do espírito que lhe chamam mais atenção, mas ele está vendo. Essa que é a diferença. Tá? Vocês veem que isso tudo são efeitos inteligentes. Boa noite. Como saber se a voz que ouço é a voz de um mentor ou de um obsessor? Valclécio Paraíba. Ô meu amigo, boa noite, ou minha amiga, desculpa, tá? Às vezes a gente erra, né, nessa questão. O que acontece? Você sabe o nível do espírito pelo conteúdo da mensagem dele. Um espírito elevado ele vai trazer para você um conteúdo de amor, de bem, de renúncia, de caridade, de luz. Né? Então, por isso que é importante estudar o Evangelho. Porque os espíritos do bem, eles vão sempre nos levar ao quê? A mudança, a transformação, vão valorizar os pontos positivos. Né? Um espírito que chega para mim e fala que o outro está tendo inveja de mim, que eu sou perseguido, que eu sou um coitadinho, ai de mim, né? Que os outros são muito maus, são um espírito inferior. Um espírito de luz, ele só dá conselhos iluminados. Ele vai falar de perdão, de amor, de caridade, de respeito, de carinho. Um espírito de luz, ele nunca constrange o médico. Se você tem que dar comunicação aqui agora, não tem jeito. Isso não é um espírito de luz. Tá? Um espírito trevoso, não. Ele fala assim, ó, você tem que fazer, é ordem, tem que fazer agora. Isso é coisa de espírito de treva. O espírito de luz não faz isso. Né? Então, pelo conteúdo da mensagem, pela presença do espírito, a gente sabe. Né? O que acontece é que muitas vezes quando o espírito fala que eu gosto, eu acho que ele é de luz. Ou quando ele me elogia, ou quando ele fala mal de quem eu não gosto, aí pra mim ele é de luz, vai estar do meu lado, meu amigo, né? Tá? Nem sempre concordar com os meus erros, tá? É sinal que o espírito é um espírito de luz. Ele pode até gostar de mim, tá? Como eu falei, existem entidades que gostam de mim, mas que por gostarem de mim não quer que eu leve desafogo pra casa. E por eles enfiar alguém a mão na cara dos outros.
eles não estão certos, né? Então, por exemplo, o Lucas. Como é que eu sei que o Lucas é espírito de luz? Toda vez que eu tenho que ficar com raiva de alguém, ou que alguém acho que alguém me feriu, o Lucas me dá um sabão. Fala assim, meu filho, tá faltando caridade aí, ó, seu irmão, compreende, faz prece, ama, né? O outro é culpado dessas dificuldades, não. Olha o lado positivo do fulano, né? Eu nunca vi o Lucas, desde que eu me lembro, na minha infância, falar mal de ninguém. Muito pelo contrário, todo mundo que às vezes eu tenho raiva, ele tem alguma coisa boa pra falar da pessoa, e fala, não, valoriza isso aqui, não companheiro. Já parou pra pensar nisso aqui? Olha que ele é seu irmão, né? Por que você tem inveja? Não, uma vez eu lembro, uma vez eu tava com raiva do companheiro na casa espírita, e ele ficou pra mim na lata, falou, você tá com inveja. Entendeu? Ele jogou na minha... Entendeu? Isso é espírito de luz, né? O espírito de luz, mas ele também consola, ele ajuda, mas ele não passa a mão na nossa cabeça. Aí que tá a questão de saber, aí nós vamos entender a diferença do mentor com o espírito inferior. Qual a inconveniência de um espírito inferior se manifestar na reunião mediúnica através da psicografia? Nenhuma. Nenhuma, Bernadette. Nenhuma. A questão é que você tem que analisar a mensagem para não passar essa mensagem para frente, né? Porque muitas vezes o que acontece? Como falta às pessoas um certo senso do que é bom e o que não é, a pessoa às vezes passa um conceito de espírito desequilibrado como sendo um espírito de luz. Né? Por exemplo, dá um exemplo clássico. Uma vez estava na reunião mediúnica, né? E aí um espírito fez uma mensagem. Na mensagem ele falava assim, olha só, né? Que nós somos seres muito iluminados, que Deus nos abençoe e nos ama, e que nós temos que aprender a não levar desaforo para casa. Não levar desaforo para casa. Porque ser bom não quer dizer ser idiota. Então que nós temos que aprender a colocar as pessoas no devido lugar delas. Eu falei, peraí, então tem errado isso aí. O espírito de luz falando isso. Colocar os outros no lugar dele. Quem eu sou para colocar alguém no lugar dele? Né? E que a gente não é santo. Então a gente tem que beber e fazer o que a gente quiser mesmo, que é isso aí. Eu falei assim, peraí, tá. Os espíritos sabem que nós não somos santos, mas eles não falam nenhum dessa forma. Um espírito iluminado, o que ele diria pra gente? Ele fala assim, olha, vocês são frágeis, vamos trabalhar para melhorar, nós vamos ajudar vocês. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para condenar vocês, mas nós podemos melhorar, vamos nos esforçar. Se vocês quiserem se esforçar para serem melhores, nós vamos ajudar. Olha como é que a mensagem muda. Né? Um espírito ia falar para mim, falar assim, você não deve levar desaforo para casa. Talvez falasse de outra maneira, falasse, meu irmão, né? Não carrega energia negativa com você não. Quem te fere não sabe o que faz. Olha a diferença. É a mesma situação, só que o enfoque de um espírito equilibrado é o enfoque da concórdia, do afeto, né? Do amor, do esforço pessoal pra gente superar e não do outro é culpado pelos meus problemas. Olha como é que, então, às vezes, mas, por exemplo, chega um espírito lá, passa uma mensagem lá de raiva, de ressentimento. Ele está se expressando. Leu lá, pegou aqui e jogou fora. Tudo bem, ele se expressou. A grande questão que às vezes eu acho que o pessoal tem medo é de um espírito desequilibrado passar como um espírito de luz. Mas se a gente tiver um mínimo de cuidado, isso não acontece não. Um mínimo de cuidado, né? Então pode manifestar sim, desde que eu saiba. Esse espírito aqui, né? Eu lembro uma vez, para vocês terem ideia, né? Vou contar uma história para vocês de reunião mediúnica. Olha só. Estava na reunião mediúnica, né? E aí estava na reunião de desobsessão. Isso há uns 10 anos atrás. Então, nem vou falar o nome de quem estava. Então, o que aconteceu? Em determinado momento da reunião, manifestou um espírito obsessor e virou para uma pessoa da reunião e falou assim, você me matou na última encarnação. Você é mau, você é ruim, você é cruel, você me matou, você me roubou, você me estuprou, né? Seu bandido, seu crime. E falou tudo que ia imaginar para aquela pessoa. Né? Terminou a reunião. O que aconteceu? Aquela pessoa ficou doida. Né? Ela era extremamente impressionável, né? O espírito falou que ela matou, que ela roubou, que ela estuprou, né? E aí ela começou a tremer, começou a passar mal. Nossa, que eu sou muito ruim, que eu sou muito mal. Olha só o que o espírito falou que eu fiz, né? E ficou, né? Antes dela ir embora, o Lucas chegou no meu ombro e falou assim, vai lá e chama ela, né? Aí eu chamei ela no salão e aí ele tava lá do lado, né? Claro que eu não tava mediunizado, eu tava através da vidência, né? Aí ele falou assim, chama o pessoal pra cá. Chamei o pessoal. Né, não tinha, alguns já estavam levantando, senão, assim, lembra de uma coisa, não esqueça do Lucas falando, que compromisso que um espírito trevoso tem com a verdade. Imagina que você tem um inimigo que te detesta, e ele sabe o que mais te machuca. Você acha mesmo que ele está interessado em falar a verdade ou falar aquilo que te fere? O que um espírito inferior e desequilibrado fala, a gente não escreve. Porque o que ele fala é aquilo que vai impactar negativamente o máximo. Ele não quer a verdade, ele quer te destruir.
E se ele sabe que você tem horror de ter feito mal, ele vai falar que você fez tudo que é maldade. Ele vai inventar um monte de maldade. Ele vai pintar o negócio da pior forma possível. Porque ele quer te destruir. Espíritos desequilibrados não têm compromisso com a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes as pessoas vão na reunião mediúnica e escutam, né, de espíritos obsessores um monte de barbaridade e saem de lá perturbada. Tá? Como se os espíritos inferiores não mentissem. Tá? Ah, pode ter feito? Pode, mas muito daquilo pode ser exagerado. Já viu quando você tá com raiva de alguém e você aumenta os defeitos dele pra caramba? Não fazemos isso, né? Tô com raiva do meu colega de trabalho, né? Aí ele chega atrasado 2 vezes por semana lá. Eu vi o meu chefe, não, é todo dia fulano chega atrasado. Eu tô mentindo. Tô aumentando. Ou às vezes tô mentindo mesmo na cara dura. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa que a gente tem que aprender com uma pessoa que quer visitar a reunião mediúnica, tá? Muita gente não visita a reunião mediúnica e muita gente proíbe de visitar a reunião mediúnica por causa disso, porque não para pra pensar, né? Tudo que o espírito inferior fala não é verdade. Muitas coisas que ele fala, ó, ele pode estar te confundindo com alguém, é possível, tá? Porque o espírito inferior ele não sabe o que ele está fazendo, né? Se você parece com que ele não gosta, se você tem uma energia semelhante ao você mesmo, tá? Eles não têm esse poder todo, não, né? Ah, mas é o chefe das trevas, tá? O chefe das trevas, aí é uma coisa de um espírito inteligente. O espírito inteligente, ele vai usar da mentira se isso for prorrogável para ele, tá? Não existe... Dentro de um trabalho mediúnico, dentro de uma reunião mediúnica, os espíritos doentes que são atendidos ali, sejam eles muito inteligentes ou ignorantes, tá? Porque tem espírito muito inteligente que está nas telas, eles não têm nenhum compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade é a espiritualidade superior. Tá? Então a gente tem que estar muito ciente disso, porque muitas vezes as pessoas saem da reunião mediúnica destruídas, porque o espírito fala para ela barbaridade e ela vai para casa levando aquilo como verdade absoluta. E às vezes é tudo mentira. E o espírito venceu, ele conseguiu o que ele queria. Ele queria desestabilizar a pessoa. E ele usou a reunião mediúnica, que era para ajudar, né? E como ele percebeu que lá para todo mundo que o espírito fala é verdade, então ele soltou um monte de mentira lá e todo mundo acreditou, que não parou para pensar, né? Um criminoso, um doente, um desequilibrado, um maluco, tem algum compromisso com a verdade, gente? Né? Isso serve para os espíritos encarnados também, tá? Aí o que acontece normalmente nesses casos? A gente pede a opinião dos espíritos de luz. Fala, seu fulano, os amigos espirituais, você viu o que o companheiro falou? O que é aquilo? É verdade? Né? Os espíritos de luz vão ter uma palavra sobre aquilo ali. Né? E mesmo que eles não tenham, nós vamos usar o quê? O nosso conhecimento. Vocês estão vendo como é que o efeito intelectual é diferente? Né? Então a comunicação de efeitos inteligentes ela tem influência sobre o outro. Então, quando você pega uma mensagem psicográfica e você distribui, é igual eu faço, né? Eu pego a mensagem, né? Eu mando para um monte de gente, né? Aquela mensagem, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Levar algum tipo de informação da espiritualidade que ajude as pessoas, né? Então, eu mandei, beleza, né? Então, o que eu crio assim na mente das pessoas com aquilo é um pouco minha responsabilidade, tá? Então, eu tenho que ser a pessoa que avalia. Por exemplo, se eu ver lá que o espírito falando bobagem, né? Às vezes não é o Lucas, às vezes eu estou envolvido por outra entidade. Aí eu tenho que ler e falar, opa, isso aqui, que bobagem é essa que eu estou escrevendo aqui? Apaga esse trem aqui, ó. Vamos começar de novo. Primeiro filtro tem que ser da gente, né? Então, assim, qual que é o objetivo dos espíritos iluminados? Trazer consolo e instrução. O mal não merece comentário, exatamente, né? Reuniões mediúnicas nas quais os mentores ficam elogiando muito. Sim, se fosse um elogio válido, né? Ou fosse um incentivo, tem uma diferença entre elogio e incentivo. O elogio é bom, todo mundo vai ser elogiado, né? Mas é bom quando ele tem uma base, por exemplo, ó, gente, que bom, eu tô feliz com vocês aí, todo mundo fazendo campanha do quilo aí, ó, beleza, hein? Não, pessoal, tô muito feliz aí, ó, vocês estão vencendo o ego de vocês aí, estão ajudando quem precisa aí, estão abrindo mão do tempo de vocês pra fazer o bem aí, um elogio. Mas o espírito falar que só de eu estar aqui eu tô sendo lindo e maravilhoso, como eu sou evoluído, opa, tá errado isso aí, né? Então nós temos que a gente saber avaliar. Porque aí o que acontece também, muita gente tem medo de elogio, né? A gente não pode cair no extremo, a gente tem que ter o quê? Prudência. Dá tempo para falar sobre desdobramento? Nós vamos falar num dia só de desdobramento, Marta. Normalmente o que é o desdobramento? É quando você, enquanto médio, sai do corpo, né? E você encontra pessoas, lugares, vai a regiões do mundo espiritual, né? Então o médico desdobra, normalmente ele vai ele trabalha com a espiritualidade, ele vai num lugar, ele vai no outro, ele ajuda, né? Ele leva a energia de encarnado dele, os espíritos, é como se ele fosse uma bateria ambulante, ele sai do corpo e a espiritualidade usa a energia dele para ajudar quem precisa, tá? Mas é igual eu sempre falei para você, né?
O objetivo da mediunidade, ela tem que ter um objetivo inteligente. Então não adianta eu só sentir que eu estou meio fora do corpo e ficar 20 anos sentindo isso. Quer dizer, então, que é um fenômeno que, por agora, não vai avançar. Quando a gente fala médio de desdobramento, o que é um médio de desdobramento no conceito clássico? É alguém que sai do corpo, se vê fora do corpo, né? Percebe o ambiente e fala assim, ó, tô sentado ali, ó. Ah, eu tô me vendo, ó, tem uma sala. Ó, né? Ele tá vendo aquilo com mais ou menos clareza. Né? E ele entra. E é igual a questão do médio de vidente ou audiente. Né? O médio vidente ou audiente, qual que é o objetivo dele? É conversar com os espíritos. Né? Então fala assim, eu sou audiente, só escuto um monte de barulho, então eu vou deixar minha audiência para cá e vou trabalhar outra mediunidade. Né? Ah, mas eu escuto um monte de coisa. Então beleza, então nós vamos começar a trabalhar isso. O que você está escutando? Né? Então o Kardec é muito assim, ele é muito pragmático, né, com essa questão de mediunidade, né? Claro que a gente sabe que é um processo, né, gente? Quando eu falo isso, não estou desanimando ninguém, não. Mas o Kardec mesmo fala assim, ó, fez psicografia lá 10 vezes, não saiu nada de útil, não saiu nem 2 linhas lá, não saiu uma palavra completa, tenta outra coisa. Não perde tempo não, meu filho. Às vezes sua mediunidade tem outro campo. Então, às vezes você está lá sentado, você sente você balançando assim, você sente até saindo um pouquinho do corpo, mas não passa daquilo. Às vezes é para você psicografar. Entendeu? Às vezes é para você concentrar para enxergar os espíritos. Às vezes é para você ser o cara que vai conversar, você é o dirigente da reunião. Né? Então, às vezes a pessoa fica anos a fio batendo na mesma tecla quando a mediunidade dela tem outro campo. Às vezes a gente tem um pouquinho de cada. Né? Então, assim, por exemplo, uma mediunidade que eu gosto muito, que eu tenho, né, que é psicometria, que é o cara que pega nas coisas e sente o que tem. Eu tenho isso muito pouquinho. Né? Se eu pegar, eu tenho que ficar lá. Não flui. Não vai sair. Aquilo ali. A minha psicometria é pequena. Tá? Mas já a minha evidência, minha clarividência é boa. Eu consigo enxergar e conversar com os espíritos. Então, onde que eu vou focar? Nisso. Né? Se eu ficar lá, eu quero sentir a energia do objeto, aqui da meia do espírito, eu quero sentir a energia do caderno, né? Que o psicométrico é assim, ele pega as coisas e sente energia. Todo mundo tem isso, com ambiência, essas coisas, né? Mas não é a mediunidade principal que eu tenho. Então, se eu ficar batendo só naquilo, eu vou deixar de fazer psicografia, eu vou deixar de conversar com os espíritos, vou deixar de fazer palestra, estudo, que é onde a minha mediunidade flui melhor. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que observar essas questões. Mas nós vamos fazer um estudo só sobre desdobramento, tá? Preocupa não. Isso acontece comigo sempre, Marcelo. A última vez até achei que estava morta. Ah, sai do corpo, né? Então o que eu recomendo? Vai começar a treinar isso na casa espírita, né? Para os espíritos de cá, para poder conversar com você, né? É uma atividade muito interessante. Você vai nos lugares muito legal, como também você vai nos lugares que dá medo também. Mas tudo bem, né? Tudo tem um positivo e um negativo. Gente, nós estamos aqui com 2 minutos para acabar o nosso estudo. Vocês viram que é um tema assim, ó, amplo, tá? Muito amplo, tá? A gente vai agora, a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar dos temas mais separadinhos. Então, semana que vem, tá? Próxima quarta-feira, tá? Nós vamos falar dos tipos de mediunidade. Nós vamos entrar no primeiro tipo, que é a mediunidade intuitiva. Lembra que nós falamos aqui um pouquinho dela? Semana que vem vamos falar só de mediunidade intuitiva. Só de intuição. Vamos entender o processo da intuição, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa de hoje aqui que vocês querem perguntar, né? Fiquem à vontade, né? A gente vai continuar, tá? E aí o que nós... O vídeo voltou? Voltou. A partir da semana que vem a gente vai intercalar um tema aberto e um tema da apostila. Então, semana que vem nós vamos estudar mediunidade de intuição, estudar a intuição, o sexto sentido, o famoso sexto sentido, tá? E na outra semana nós já vamos passar para o capítulo 1 do módulo 1 da apostila, tá bom? Sim, então já temos aí um cronograma. Quem quiser já ler o primeiro capítulo da apostila, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Peraí, só um minuto, gente. Só um minuto que eu vou achar aqui o primeiro capítulo. Ó, o livro chama Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1. Tá? Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1. Cadê ele aqui? Nossa.
Qual que é o capítulo? Deixa eu achar aqui o capítulo 1 aqui pra gente já marcar aqui, ó. Ah, tô aqui, ó, baixando aqui até. Deixa só abrir aqui o pessoal. Se alguém quiser perguntar enquanto isso, pode fazer alguma pergunta aí. Nós ainda temos. Não temos nem um minuto. Ah, meu Deus. Tá carregando o livro aqui, viu, pessoal? Deixa eu só olhar o primeiro capítulo aqui que eu já passo para vocês. Semana que vem nós vamos estudar. Então, para quem tá lembrando, né? Quem quiser marcar aí, nós vamos estudar a. Meu Deus, cadê? Cadê o índice? Ah, tá. Módulo 1, espírito, matéria e fluidos. Tá? Nós vamos entrar nisso aqui, tá? Vai ser sem ser na semana que vem e na outra, mas eu mando de volta para vocês também, tá? Semana que vem nós vamos estudar mediunidade intuitiva, intuição, tá bom? Né? Meus amigos, boa noite para todos, né? Vamos fazer a nossa prece aí, pedindo por aqueles que precisam, né? Que Jesus possa iluminar, envolver, nos dar amor, carinho e paz, que possamos elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento à altura do Cristo, através das ações da prática do bem, da caridade e da luz. Mestre amigo, fica conosco, ajuda-nos a seguir e aprender no trabalho do bem e na ação constante do esforço, da melhora e da perseverança. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, até amanhã. Amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? A gente está estudando o Evangelho de Mateus. Amanhã nós temos continuidade do estudo, tá bom? Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchauzinho. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.